Vamos nos acomodar. Temos crianças hoje? A Sandra sobe com eles. Ou ela fica aqui no salão, ele fica ou sobe. Você decide. Essa é uma igreja democrática. Irmãos, está conosco hoje o verdadeiro Jean. Falei que ia apresentar para vocês um Jean verdadeiro. Jean, meu querido, vem aqui, reverendo. Você prefere o pedestal ou só na mão? O nosso sem fio acabou a pilha, está carregando. Irmãos, o reverendo Jean Francisco, ele é pastor na igreja da Penha, igreja de um grande amigo, o reverendo Amauri, e ele vai estar conosco agora, trazendo uma palavra para o teu coração. Eu sei que você quer que Deus fale com você, né? Eu também quero. Então eu vou sentar aqui como vocês e vou também beber da palavra do Senhor. Mas antes vamos pedir mais uma vez que Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado por nos presentear nessa noite com o reverendo Jean Francisco. Obrigado, Senhor, porque ele veio de longe, está aqui com a sua esposa, com a sua sogra, e veio trazer a palavra que o Senhor tem dado a ele. O que ele tem visto do Senhor e percebido do Senhor, ele vai nos entregar nessa noite e nós vamos receber como palavra sua, Pai, para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Também depois ele vai ministrar a ceia para nós. Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês, para nós ouvirmos o que Deus quer falar para a nossa vida. Para tanto, convido-os para abrirem a Bíblia em João, no capítulo 4. Esse será o texto que nós refletiremos hoje. João, capítulo 4, como disse o pastor Jean, eu vim com a minha digníssima esposa, aquela loira linda que está ali, e a minha sogra, da onde veio ela, linda também. É um prazer estar com elas também, me acompanhando hoje. Vamos ler a palavra. João 4. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas vai dar para entender da mesma forma. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens
não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos fazer uma pausa aqui. Falar com Deus. Deus, a palavra do Senhor aberta, que fala o coração, que transforma a mente, que enche a nossa alma de sentido, de alegria e de vontade de viver. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso coração, para que uma vez compreendida a tua palavra, possa transformar a nossa vida. E nós possamos começar essa semana de uma forma transformadora, não apenas individualmente, mas como uma família, como uma sociedade, como um bairro, como o teu povo. Fala conosco, tira, Deus, os preconceitos que porventura estejam aqui em nossos corações, as nossas preconcepções, as nossas ideias que talvez não estejam de acordo com a tua palavra. Amolda-nos de acordo com a tua palavra. Não deixa-nos que amoldemos a tua palavra às nossas ideias. O nosso desejo é que o Senhor tenha livre acesso como um leão para vasculhar o nosso coração e nos dilacerar, e nos transformar, e nos reconstruir, e fazer o que o Senhor bem entender. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Certa vez, na Avenida Paulista, acho que a maioria de vocês conhece, uma das avenidas mais conhecidas do Brasil, uma mulher, lá com seus 50 anos, ela estava andando, bem arrumada, um bom vestido, colar, com uma bolsa caríssima no seu braço. Aquela marca que acho que a maioria das irmãs vão conhecer. Louis Vuitton. Mais conhecida entre os mineiros, dos quais minha mãe e minha família faz parte, o Louis Vuitton. E ela andava, desfilava com aquela bolsa dourada, aquela mulher que tinha uns 50 anos, mas uma aparência de 40, tamanha eram as dimensões esticadas da sua face. Tamanho botox aquela mulher que tinha colocado. Era um negócio tão extraordinário que ela piscava o olho esquerdo e levantava a perna direita. Um negócio extraordinário. Irmãos, aquela mulher andava e de repente um homem começou a persegui-la. Um homem com uma camisa polo, abotoada até a garganta, com um boné aba reta. E eu nem vou dizer o time de futebol que ele torcia. Eu nem disse. E ele se agachou e foi até aquela mulher, segurou na bolsa dela e lhe disse: senhora, é a bolsa ou a vida? E ela respondeu imediatamente: pode escolher, as duas estão vazias. Moral da história: é possível você cuidar muito bem do seu lado de fora, estar com o seu interior completamente bagunçado. Ou como diria minha vovó, de 96 anos, por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. É possível, gente, nós aparentarmos vida no nosso exterior. É possível nós aparentarmos saúde do lado de fora. É possível aparentarmos algum tipo de beleza externa e ainda assim estarmos com o nosso coração vazio, sedento, carente, como um deserto. Que história melhor para introduzirmos essa história que acabamos de ler? Duas mulheres, as duas tinham o mesmo problema: coração vazio, sede, ausência, carência, vontade de viver, mas sem ter a competência para vivê-la. Eu queria contar essa história para vocês novamente, só que com outras palavras. Vamos voltar 2000 anos atrás. A história da mulher samaritana e o seu encontro com Jesus. Atenção, Jesus está fazendo uma viagem. Ele está saindo da Judéia e indo para a Galileia. Se você fizer uma viagem de Judéia para a Galileia, pode colocar no Google Maps e tirar a dúvida. São 200 quilômetros. E eles faziam esse trajeto a pé. Então, quanto tempo você acha que demorava? 2 dias. Com as pausas para fazer xixi e algumas coisas mais. O número 2, 2 dias de percurso sem um tênis confortável no pé. Simplesmente no couro velho da sandália. E depois de 1 dia de viagem,
E aí você entenda, 100 quilômetros percorridos, Jesus e os seus 12 colegas pararam no graal que tinha no caminho, que era a cidade de Samaria. Quem tem ouvidos aí, entenda. Eles pararam para abastecer, os discípulos foram até o Walmart comprar comida. E Jesus ficou onde? Se assentou num poço. E eu quase caí. Se assentou num poço. E qual era a hora do dia? João é detalhista. Era a hora sexta, na minha tradução. Que é o que diz o texto grego, porque o judeu começa a contar as horas do dia a partir das 6 da manhã. Então, se é 6 da manhã, a primeira hora do dia, qual hora sexta? Meio-dia. O horário mais quente do dia para um homem que acabou de percorrer 100 quilômetros a pé, cansado, com o sol desértico da região de Israel. Imagina, 45 graus nas costas, uma sequidão, não tem água, não tem comida, depois de 100 quilômetros percorridos. Ele está cansado, ele se assenta ao poço e de repente, uma mulher no horizonte aparece. E ela tem um balde em suas mãos. E ela vem ao encontro de Jesus, mas não lhe dirige uma palavra. Por outro lado, ela pega o seu balde, amarra ele na corda do poço, começa a soltar a corda, pega a água do poço, ela diz que o poço era fundo. Quando o balde já está lá no fundo, ela começa a puxar a corda, a água sobe junto com o balde. Eu imagino aquele balde já assim, no limiar da corda, ele dá aquela balançada, a água começa a escorrer do seu lado, e Jesus diz para ela: mulher, dá-me de beber dessa água. E aí você pensa comigo. Ela diz: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A pergunta primeira que você tem que fazer é a seguinte: como ela sabia que ele era judeu? Estava escrito na cabeça dele assim, ó, judeu puro sangue, judeu 100%. Não, ela teve que descobrir de alguma maneira. E alguns teólogos vão dizer, ela descobriu por causa da roupa de Jesus. Ele usava umas vestes diferenciadas. Irmãos, na época não tinha Fashion Week Israel. Não tinha muitos modelos de vestimenta. Era uma túnica e um cinto. Ponto. Não foi pela roupa. Foi por uma outra coisa. E antes de contar, vocês mesmos vão chegar à conclusão do que foi. Imagina que chegasse alguém aqui no mercadinho amanhã e pedisse para o padeiro o seguinte: ai, meu irmão, me vê 3 pãezinhos, por favor, sem caô. De onde é esse sujeito? Do Rio de Janeiro. Você descobre a etnia, eu colocando etnia a palavra, você descobre de onde o cabra vem por causa do sotaque. E é exatamente por isso que a mulher reconheceu que ele era judeu. Naquela época, o samaritano tinha uma diferença do judeu em relação ao sotaque. O judeu falava shin, e o samaritano falava sim. E a palavra água, matsim, o judeu falava matim. Então falou, me dá dessa matim. Falei, você é judeu. Ele tinha um sotaque judaico. Se você quiser pesquisar um pouco sobre essa discussão, procure no Google shibolete judaico. Porque alguns falavam shibolete, outros falavam cibolete. Uma longa história. Mas ela percebeu que ele era judeu pelo sotaque. Então ele começa a dizer para aquela mulher, olha só, se você soubesse quem eu sou, você sabe que eu sou judeu, mas se você soubesse na verdade quem eu sou, você pediria água para mim, não eu para você. E eu não te daria uma água parada, água de poço. Eu te daria uma água viva. E aqui note uma diferença. Água de poço é o quê? Água parada. É água de caixa d'água para a gente. Água viva é água de rio. É água corrente, é água de manancial, é água de riacho, é água de mar, é água de oceano. Jesus está dizendo, mulher, você não sabe quem eu sou. Eu tenho o potencial de te dar para você uma água corrente, enquanto você só pode me dar água parada. E aí ela diz para ele, tá bom. O poço é fundo, você não tem balde, de onde você vai me dar essa água viva? Acaso você é mais rico do que o nosso patriarca antepassado Jacó, que furou esse poço, deu de beber para ele, sua família e o seu gado? E Jesus arremata a discussão dizendo o seguinte, mulher, é simples, bebeu dessa água de poço, volta a ter sede. Bebeu da minha água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, uma vez que você bebe da minha água, um rio começa a jorrar do seu interior. E esse rio jorra tão forte e de uma forma tão profunda
ele vai até a vida eterna. O que ela diz para ele? Dá dessa água. Eu quero essa água, porque eu não quero mais vir aqui tirar água desse poço. E aí o que Jesus diz para ela? Aparentando mudar de assunto, chama o teu marido. A pergunta é, minha irmã, meu irmão, o que tem a ver marido com água? E a grande questão é essa. Se eu não compreendermos por que Jesus entrou no assunto do casamento, jamais interpretaremos essa passagem. E eu queria convidar você, então, a descobrir esse mistério do porquê Jesus mencionou a ideia de casamento e ela disse, olha, eu não tenho marido, estou solteira. Não, você já teve 5 e o que você tem hoje, que é o novo candidato, ele não é teu marido. Por que Jesus disse isso? E por que ele entrou nesse assunto? Irmão, só tem uma explicação. Que é um texto do Antigo Testamento que narra a mesma história com personagens diferentes. E eu queria convidar você para investigar junto comigo esse mistério. Depois a gente volta para João 4. É Êxodo capítulo 2. Se você puder comigo, por favor. Êxodo capítulo 2. É o segundo livro da Bíblia. Verso 15. Apenas para você entender o contexto, Moisés tinha acabado de matar um egípcio que estava explorando um dos seus compatriotas judeus. Então, verso 15 diz o seguinte: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: olha, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ele nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma um pão de queijo. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque ele disse: sou peregrino em terra estranha. Irmãos, preste atenção agora. Qual é o enredo, qual é a linha do tempo da história de Jesus e dessa história de Êxodo 2? Jesus está fazendo uma viagem, Judeia para Galileia. Moisés está fazendo uma viagem, Egito para Midian. 2 trajetos longos. Jesus fica cansado, para num poço. Moisés fica cansado, para num poço. Uma mulher vem tirar água. Texto de Moisés: 7 mulheres vêm tirar água. Moisés está no lucro aqui. 7 mulheres vêm tirar água. Jesus entra no embate com a mulher. E no final diz para ela: chama o teu marido. Ele entra no assunto do casamento. Moisés entra no embate com os pastores, expulsa eles, dá de beber para a mulher, para as mulheres do seu rebanho. E como termina a história? Reuel, mãe de uma daquelas meninas chamadas Zípora, entrega a sua filha em casamento para Moisés. Já tinha percebido isso? As duas histórias têm o mesmo enredo. Viagem, cansou, poço, tira água, casamento. A pergunta é, irmãos, por que Jesus entrou no assunto do casamento? Note comigo. Você só vai descobrir isso se você entender muito bem qual é o significado do poço na antiguidade. Poço para nós é o quê? É um lugar onde se tira água, certo? Mas não era assim na antiguidade. Eu provo para vocês. Não precisa abrir lá não. Gênesis 24. Abraão está com um problemão dentro da casa dele. Ele está com Isaac lá. Mais de 30 anos nas costas, não arruma mulher de jeito nenhum. E Abraão não aguenta mais aquele cabra frouxo dentro de casa. E aí sabe o que ele faz? Ao invés de pedir para o Isaac arrumar uma mulher, o que ele faz? Ele chama o servo Eleazar, arruma uma mulher para esse menino, pelo amor de Deus. E o Eleazar vai lá para as terras onde a família de Abraão morava. E aonde que ele encontra Rebeca, que seria a esposa de Isaac? Num poço.
Primeira dica. Dica número 2. Jacó está vivendo aquela desgraça daquela vida, fugindo da família, passando fome. O travesseiro dele é um pedaço de pedra. De repente, irmãos, ele bate numa carência. Ele vai para um poço. E quem ele encontra no poço? Raquel, Gênesis 39. E o que ele faz? Se casa com ela. Poço, casamento. Poço, casamento. Moisés senta no poço, casa com Zípora. Poço, casamento. Aí você já começa a dar risada aí. E uma vez eu preguei esse sermão num encontro de jovens. A deliberação final do encontro era a seguinte: vamos construir um poço no quintal da igreja para resolver o problema dos jovens. Irmãos, qual é o significado simbólico do poço na cultura antiga? O poço era um encontro de namorados. Era o point do amor. Vamos supor que eu, quando chamei minha digníssima para sair pela primeira vez, eu disse para ela o seguinte: vai fazer alguma coisa no sábado? Eu falei, não, eu também não. Que coisa boa, né? Quer sair comigo? Quero. Aonde? Eu te levo lá num restaurante italiano. Fala, mas que hora? Onde a gente se encontra? Às 8 horas no shopping. Se eu morasse em Samaria há 2 anos atrás, eu teria dito, me encontra meio-dia no poço. Era o nosso point. Irmãos, o poço era um lugar de encontro para o amor. E é aqui que a gente começa a entender o texto. Uma segunda dica que eu queria dar para vocês. Qual foi a hora e por que o João colocou a hora que ela entrou lá para tirar água? Nenhum dado na Bíblia é dado se não for proposital. Qual era o horário clássico que mulheres tiravam água na antiguidade? Era 6 horas da tarde. Era ao entardecer. Qual era o horário que aquela mulher foi tirar água? Era a hora sexta. Era o horário mais quente do dia. Era a hora que nenhuma mulher tirava água em Israel. Sabe por quê, irmãos? E aqui, abra bem os seus ouvidos. Aquela mulher, ao meio-dia, não foi tirar água. Ela não foi ao poço tirar água. Ela foi ao poço procurar homem. E é por isso que Jesus entrou no assunto de casamento. Em outras palavras, onde aquela mulher tentava matar a sua sede? Em água? Não, em romance. Em paixão. Em sexo. Em amor. Em casamento. E aqui eu queria dizer para vocês, irmãos, agora o texto começa a se abrir para nós agora. Sabe por quê? Olha aqui nos meus olhos. Há uma sede no nosso coração que nada no mundo é capaz de suprir. Você sabe do que eu estou falando. Aquele vazio que você sente muitas vezes, sozinho dentro da sua casa. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é casado ou se é solteiro, se você é namorado, se você é viúvo, se você é divorciado. Não interessa se você tem um trabalho, se você está desempregado. Todo ser humano sente um vazio no seu coração. Uma falta de sentido. Irmão, sabe qual era o problema daquela mulher? Não era caráter. Porque ela sempre queria casamento. Ela sempre queria uma vida correta. E gostava tanto de casamento que teve 5. O problema dela não era caráter. O problema dela era carência. Ela queria matar a sede espiritual da sua alma com coisas humanas. Esse era o problema dela. Sabe qual é a sede que está dentro do seu e do meu coração? Não é a sede por dinheiro, não é uma sede por visibilidade, não é uma sede por reconhecimento, não é uma sede por aparência, não é uma sede por casamento, não é uma sede por sexo, por amor, por paixão ou por qualquer coisa que seja. A nossa sede é uma sede por Deus. Nós somos como um balde furado que tem o anseio de receber um oceano. E nós tentamos matar a sede do nosso coração com gotas dos poços que a vida nos oferece. A gente tenta matar a sede com casamento. Quantas vezes algumas meninas da igreja falaram assim para mim: pastor, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu falei, coitada. Aí você vai descobrir que você é infeliz. Porque casamento não traz felicidade, ele tira o que você tinha. Brincadeira, amor. Quando você é solteiro, a vida é uma maravilha, você tem independência. Quando você casa, você tem que abrir mão do que você tem por causa do outro.
Isso é renúncia. Quando você é casado, você tem que abrir do que você gosta para dar para o outro o que ele gosta. Casamento é renúncia. Muitas vezes não vai ser divertido, porque a aliança envolve perdas. E é por causa disso que milhares e milhares de homens e mulheres se casam, depositando no casamento a alegria e a felicidade, e depois de 1, 2 anos se separam, porque ficaram frustrados. E a primeira coisa que eu queria entregar para vocês nessa noite é a seguinte: beber da água errada só aumentará mais a sua sede. A primeira coisa que Jesus ensinou para essa mulher. Ele disse: se você beber dessa água, vai voltar a ter sede. Se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. O que era aquele poço, simbologicamente, para ela? Eram 5 maridos que ela tinha. Ela ia, voltava. Ia, voltava. Essa era a trajetória de vida daquela mulher. É ir e voltar voltar ao poço. O poço era o ídolo dela. Onde o coração dela estava no romance. Ela tentava matar a sede da sua alma com o homem. Jesus está dizendo: minha filha, beber da água errada só vai aumentar mais a sua sede. E não é isso que acontece com as pessoas que tentam matar a sede do seu coração nas baladas, que tentam matar a sede do seu coração nos prostíbulos, que tentam matar a sede do seu coração no trabalho, no dinheiro, nas finanças. Eu digo para vocês, eu conheci um rapaz pouco tempo atrás, bem sucedido, e ele virou um workaholic, um viciado em trabalho. E tamanha foi a dependência que aquele homem criou no trabalho, por isso workaholic, um dependente de trabalho. Ele saía de casa para trabalhar 4 da manhã, voltava 1 da manhã. Ele tomava um banho, dormia uma hora e meia, acordava para ir para o trabalho. E ele fez isso durante 3 anos, com uma mulher e 3 filhos dentro de casa. Um dia ele chegou em casa, 1 hora da manhã. A esposa dele tinha feito as malas dela, as malas das crianças, colocado na caminhonete, e eles estavam prontos para sair de casa. Ele chegou em casa feliz, viu a família toda reunida, com malas. Opa, ninguém me avisou, vamos viajar? Vamos, só que você fica. Eu nunca mais quero voltar para essa casa, porque aqui dentro de casa não tem marido e não tem pai. Tem muito dinheiro, mas não tem marido e não tem pai. Sabe quem era esse homem? Um presbítero de uma de nossas igrejas. Ele então caiu em lágrimas, reuniu a sua esposa, reuniu seus filhos, se arrependeu do seu vício chamado trabalho e se comprometeu a pisar no freio e dar atenção para sua mulher, dar atenção para suas filhas e começar de novo. E hoje a família dele é uma bênção. Sabe qual é o problema, irmãos? Aquele homem estava tentando matar a sede de sentido do seu coração no trabalho. Essa mulher está tentando matar a sede e suprir o sentido do seu coração em homem. No que você tem tentado suprir a carência do seu coração? Algumas pessoas tentam no jogo, alguns tentam nas drogas, alguns tentam nos vícios. Todo mundo tenta de algum jeito. E o que eu queria dizer para vocês hoje é o seguinte: quanto mais você tentar buscar nas coisas humanas, para preencher o vazio de Deus, mais vazio você vai ficar. Lembra da história do filho pródigo? Ele sai da casa do pai, com a herança do pai. O pai ali na história representava quem? Deus. Ele sai da casa de Deus, com todos os bens que Deus deu para ele. E ele vai tentar viver a vida independentemente. Como ele gasta aquele dinheiro? Com mulheres, com festa, com farra. Como que ele termina no final da história? Sentado no chiqueiro, vendo os porcos tendo o que comer, e ele passando fome. Sabe o que significa? Quanto mais tentamos matar nossa fome de sentido na alma, longe de Deus, mais ficaremos famintos. E pior, animalizados. Pior que animal. E você, como é que está? Como é que está o seu coração? Está sentindo carente? Está sentindo vazio? Eu queria dizer para vocês, olha, casamento é bom, ganhar dinheiro é bom, ter um bom trabalho é bom, ter um carrinho legal com ar-condicionado é bom,
ter uma casa legal com os seus móveis, com os quadros que você gosta, com a sua biblioteca. Olha, ter um lugar para você viajar, uma casa de veraneio é muito bom. Mas se você não tiver Jesus Cristo dentro da sua alma, você vai continuar vazio, independente e apesar de tudo que você tem. E esse é o segundo ponto que nós vamos falar hoje à noite. Se beber da água errada só aumenta mais a nossa sede, beber da água viva sacia a nossa sede. Eu queria levar você para o versículo 25 de João 4. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher depois que ela se encontrou de verdade com Jesus. Ela respondeu, não tenho marido. Falei, você já teve 5, e o que você agora tem não é seu marido. E então ela disse para ele, olha, eu vejo que você é profeta, você sabe das coisas. E aí ela aproveitou então, já que o problema é espiritual, não é físico, me tira uma dúvida de escola dominical. Onde é que a gente adora? Porque ela estava num local privilegiado geograficamente. Se ela olhasse para um lado, ela veria o Monte Gerizim, que era um monte onde construíram o templo do norte. Se ela olhasse para o outro lado, ela veria um Monte Sião, que foi onde construíram o templo de Jerusalém. Então ela pergunta para Jesus, se o meu problema é espiritual, onde que eu busco Deus? Onde eu posso ter acesso a Ele? É aqui, como a gente diz, ou é lá, como vocês dizem? E Jesus respondeu para ela, o certo mesmo, a ortodoxia vem de lá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em lugares, mas em espírito e em verdade. Parafraseando o que Jesus disse, ele está dizendo o seguinte para aquela mulher, a partir de agora, não interessa aonde você adora. O que realmente interessa é se você se transformar no local onde a adoração acontece. E é por causa disso que no Novo Testamento não há nenhuma ordem para construir templos, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja, carne e osso, é onde a adoração acontece. A adoração não acontece aqui, irmãos. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente pode sair desse local e ir para outro. A gente pode ir para uma casa, a gente pode ir para um templo maior. A adoração não acontece aqui, ela acontece aqui. A adoração acontece quando nós somos o templo. E aí ela disse o seguinte, verso 25. Uau! Eu sei disso. Sabia nada. Mas ela disse, eu sei disso. E mais, quando o Messias vier, olha isso, verso 25. Ele vai nos explicar todas as coisas. Vai tirar todas as nossas dúvidas. E a mulher falando na cara do homem. O Salvador do mundo, prometido por Abraão, prometido lá para o Isaac, prometido por Jacó, por Davi. Olha, ele vai vir e quando ele vier, ele vai explicar tudo para a gente vai encontrar com ele e vai dar tudo certo. E aí, irmãos, na minha mente, bem pecadora, eu vejo uma trilha sonora nesse texto. O rei, Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E ele olha nos olhos daquela mulher, com aquela trilha sonora. Ele era onisciente, né? Então ele já sabia que essa música ia ser composta. Colocando coisa na cabeça de Jesus, né? E ele olha para aquela mulher e fala assim, esse cara sou eu. Eu cheguei. Eu cheguei. Irmãos, qual foi a atitude imediata daquela mulher? Verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Para aqui. Lembra, como é que a gente interpreta esse texto? É literalmente? Não, é entendendo as entrelinhas, é entendendo a metáfora. Quem é Jesus nesse texto? Ele não é a água viva? Sim ou não? Quando ele fala, eu sou. O que a mulher faz imediatamente? Deixa o seu cântaro. E do que estava cheio o cântaro dela, o balde dela? Água, que água? De poço. Entendeu o que é que desenha? O princípio é o seguinte, irmãos. Uma vez que bebemos da água viva, nós não precisaremos mais das águas de poço. Elas serão apenas águas, mas não água viva.
Quando a gente entende quem Jesus é para nós, a minha mulher vai ser minha mulher, não meu Deus. Os meus filhos serão os meus filhos, não o centro das minhas atenções. O meu marido será o meu companheiro, não o meu Messias. O político pode até ser o Messias, mas jamais o Cristo. O dinheiro pode ser muito bem-vindo, mas nunca um Senhor. Quando você bebe da água viva, você não precisa mais depositar a sua confiança de felicidade nas águas de poço. Não é lindo isso? E eu pergunto a vocês, olha aqui nos meus olhos. Você já bebeu a água viva? Porque quem bebe a água viva não precisa mais ficar implorando para ter alegria, recorrendo às águas de poço. E provavelmente, algum de vocês aqui está tentando alcançar realização em águas de poço. Pode ser o poço que você quiser. Eu queria dizer para você, não está dando certo, né? Só tem aumentado a sua sede, não é? Só tem ficado mais carente, não é? Só tem aumentado essa bola de neve, não é? Eu queria te dar um conselho. Experimente hoje a água que Jesus tem para te oferecer. E você nunca mais vai precisar voltar para essa água de poço. Porque a água que Jesus der para você, ela vai entrar dentro de você e vai virar um rio que vai jorrar de você para Cristo, de Cristo para você eternamente. Creia nisso e receba o sentido para a sua vida. Descarte essa verdade e você continuará mendigando pelos poços da vida até o último dia da sua existência. Continuará com sede. Irmãos, permitam-me aqui abrir o coração com vocês e dizer que boa parte da minha vida eu fui um procurador de poços. Eu fui um bebedor de água de poço. Boa parte da minha vida. Até os meus 15 anos, eu só bebi água de poço, querendo saciar a sede da minha alma. E eu tinha vários poços. O primeiro deles, obviamente, era a mulher. Eram as meninas da adolescência. O segundo poço era o heavy metal, o rock and roll. Eu tinha o cabelo até aqui, tocava guitarra em banda de rock and roll. O terceiro poço era o esporte, era o basquete. Sonhava ser um LeBron James. Porque Deus me deu 1,90 de altura, mas não foi suficiente. Esses eram os meus poços. Eu achava que nisso estaria o sentido da minha vida. E aí Deus, por sua bondade e graça, começou a tirar esses poços imaginários da minha vida. Em primeiro lugar, Ele me fez ter uma fratura exposta no meu braço esquerdo e ser descartado do Corinthians. Tinha sido campeão paulista. Segundo, Ele me fez ficar solteiro boa parte da minha vida. Ele me fez não ter mais alegria no rock. E eu ficava me perguntando por quê. Ele me arrancou tudo que eu tinha. Ele entulhou todos os meus poços. Tudo que eu buscava alegria eu não tinha mais. Quando algumas coisas começaram a acontecer na minha vida, e a principal foi quando meu pai faleceu. Quando eu tinha 14 anos, meu pai biológico me abandonou quando eu era uma criança, um bebê. Me abandonou na maternidade. O meu pai adotivo, que casou com a minha mãe depois de algum tempo, ele era alcoólatra. Chegava embriagado quase todos os dias da semana. Depois de certo momento, ele saiu de casa sem dar explicações para mim. Eu era uma criança ainda, um adolescente, não sabia das coisas. Ele tinha cometido um crime, foi julgado, condenado e morreu no dia que o juiz bateu o martelo, com uma taquicardia. Só fui avisado depois de 3 meses que meu pai tinha falecido. Irmãos, depois daquilo, o rock and roll não me dava mais alegria, não me dava mais refúgio. Beijar as meninas na farra, na balada não me dava mais alegria. O esporte não me dava mais alegria. A única coisa que eu fazia era ficar trancado no meu quarto, chorando e pedindo a morte para o Senhor, que eu nem acreditava. Pedindo a morte para mim mesmo.
E num daqueles dias de tanta sofrência, como é que dizem hoje, eu acordei no meio da madrugada com insônia, eu assaltei a geladeira, comi um danoninho. E voltei para o meu quarto. Quando estava voltando para o meu quarto, eu ouvi um barulho. E veio do quarto da minha mãe, eu pensei que era um rato. Voltei para a cozinha, peguei uma vassoura. Quando eu fui entrando, adivinha, não era um rato. Era uma senhora, minha mãe, de joelhos, chorando amargamente, com a sua testa colada no azulejo do chão, gritando ao Senhor: Jesus, salva o meu filho. E ela repetia isso, a exaustão. Eu subi para o meu quarto, chorei amargamente, amargamente. E fiz a minha primeira oração. Primeira oração da minha vida foi assim: cara, se você existe mesmo, eu vou acordar no mesmo horário amanhã, vou ver se aquela senhora está orando por mim. E se ela não estiver orando por mim, tudo isso não passou de uma lavagem cerebral que fizeram nela. Eu não acreditava em Deus, não acreditava na transcendência, não acreditava no sobrenatural, cético. E quem disse que eu lembrei daquela oração? Passaram-se 2, 3 semanas, eu nem lembrava daquela oração que tinha feito, mas Deus me lembrou. Ele me deu mais uma insônia e me deu mais um bocado de fome. E eu acordei novamente no meio da madrugada, assaltei a geladeira, o resto da história você já conhece. Quando eu estou voltando para o meu quarto, eu ouço o mesmo barulho, eu abro a porta e vejo a mesma cena. Aquela senhora, de joelhos, chorando amargamente, com a sua testa colada no azulejo, gritando: Jesus, salva o meu filho. Eu subi para o meu quarto, voltei a chorar. No dia seguinte, tinha prova de matemática na escola. Acabou a prova, comecei a chorar, mas não por causa da nota. Chorei de desgosto, porque não via sentido ir para a escola, não via sentido a minha vida. Então eu abri o caderno, coloquei o meu rosto e comecei a inundar as pautas daquele caderno com as minhas lágrimas. De repente um rapaz lá do fundo da sala, um amigo júnior, ele se achegou junto comigo na minha carteira e disse assim: cara, qual é o teu problema? Você chora toda semana. Fala: meu problema, você quer saber? Eu quero, meu problema é a vida. Não tenho mais motivo de viver. Não tenho alegria no meu coração. Tudo que eu tinha alegria eu não tenho mais. Eu estou acabado. Ele disse para mim com toda a intrepidez, com toda a coragem. Ele disse assim: eu tenho o remédio para os seus problemas. Eu virei para ele e falei assim: ah é? Qual é? Falei: Jesus Cristo. Falei: ah é? Mas ele não morreu faz 2000 anos? O que esse cara pode fazer para me ajudar? Falei: não, cara, Jesus não morreu há 2000 anos. Ele morreu, mas ressuscitou e ele está vivo. E ele pode te ajudar, ele pode resolver os seus problemas. E eu fui muito sarcástico. Eu disse para ele o seguinte: ah é? Fala para mim o endereço onde ele mora que eu vou lá na casa dele visitar. Ele me disse: Rua Major Rude, 145. Vai lá que você vai encontrá-lo. Falei: cara, mas eu não tenho carro, como eu vou para lá? O meu voo passa na sua casa domingo de manhã e te leva lá. E foi isso que aconteceu. E a Rua Major Rude, 145, é a Igreja Presbiteriana da Penha. Onde eu fui, ouvi de Jesus. Ouvi que o meu vazio não era vazio de heavy metal, não era vazio de mulher, não era vazio de rock, não era vazio de esporte, era vazio de Jesus. E me apresentaram Jesus, taparam o meu buraco e eu encontrei a vida. E hoje eu sou pastor dessa igreja. E foi corajoso de me dizer: eu sei qual é o remédio para os seus problemas. Estou falando que eu não tenho mais problemas não, viu? Mas eu tenho alguém que está comigo e topa comigo qualquer parada. Está comigo e sempre que eu tenho sede, ele sempre vem a mim e diz: venha e beba, é de graça. Sempre que eu tenho alguma angústia, sempre que eu tenho alguma dificuldade, não significa que eu sou perfeito, não significa que eu não peco mais, significa que eu tenho alguém que me perdoa, significa que eu tenho alguém que me nutre, significa que eu tenho alguém que me abraça, significa que quando eu estou completamente quebrado, tem alguém que me refaz de novo. É o Jesus. Irmãos, ouça bem atentamente. Se você já bebeu da água viva, você não precisa mais beber as águas de poço. Você só precisa de Jesus. E as demais coisas são acréscimos, não essência. Não é isso que diz lá, Mateus?
Todas essas demais coisas serão acrescentadas, porque a essência você e eu já temos, que é Jesus. Lutero entendeu isso perfeitamente. Ele disse num de seus poemas: quem tem Cristo no seu coração, ainda que viva num verdadeiro inferno, encara tudo isso como se já estivesse num paraíso. E quem não tem Cristo, ainda que viva um paraíso em vida, vive num paraíso como se já estivesse habitando o inferno. Porque não interessa onde estamos, quais são as nossas circunstâncias. O que interessa é, Jesus está conosco. A quem temeremos? Maior que está em nós. Essa é a segunda coisa. A primeira é, beber da água errada só aumenta mais a sede. Beber da água viva nos inunda de tal maneira que nós abandonamos as águas de poço. E terceiro, queridos, ainda no verso 28 que você leu, a primeira coisa que essa mulher faz é deixar o cântaro. Qual é a segunda? Ela foi à cidade e disse àqueles homens. E aqui, irmãos, a construção do texto original é muito sugestiva. Porque aqueles não se refere necessariamente ao que está à frente, mas também ao que está atrás. Quais eram os únicos homens citados no texto? Jesus, os apóstolos, os maridos. E eram 6. Eram 5 e um intruso. Eu imagino, irmãos, por que João teria colocado... Ele poderia simplesmente ter dito, aquela mulher foi à cidade e anunciou. Mas ele disse, não, ela anunciou a homens. Mulher nenhuma conta segredo para homem, rapaz. Conta para mulher, para as amigas. Mas essa mulher é diferente. Na minha opinião, sabe o que aconteceu aqui? Ela juntou os seus ex-maridos, colocou eles numa sala, deu um cafezinho para cada um deles. Falou assim, por favor, se apresentem uns para os outros. Falei, quem é você? Eu sou fulano, ex-marido dela. E você? Sou fulano, ex-marido dela. Sou fulano, ex-marido. Você também? Eu também. 6. Aí chegou no último. Aí eu sou fulano. Cheguei agora, hein? Fala, mulher, qual é o assunto? Por que você reuniu a gente aqui? Falou assim, olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que foi o que ela disse aqui. Qual é a novidade? Fala logo. Para que tanto suspense? Então ela disse, eu encontrei um homem. E eu fico imaginando ele dizendo assim, mais um? Uau! Que potencial! Foi no poço? Foi no poço. Uau! E aí, matou a sede? Matou. O que esse cara tem que a gente não tem? O que ele tem que vocês não têm? É que ele é Deus encarnado. Ele não é apenas para mim. Ele me disse tudo quanto tenho feito e quer também alcançar vocês. Vamos vê-lo. Então eles sobem até Sicar, encontram-se com Jesus. O texto diz que eles pedem para Jesus ficar com eles 2 dias. Jesus fica na cidade com ele 2 dias, anuncia o evangelho para eles, come com eles, toma água com eles, celebra com eles a vida. E depois, irmãos, de 2 dias, na presença refrigerante do nosso Senhor Jesus. Olha o que eles dizem em verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, qual é o terceiro princípio que flui daqui? É simples. Quem bebeu da água viva, transborda dessa água. Quem não bebeu água viva, não tem do que transbordar. E aqui eu vou dar uma paulada na sua cabeça. Se você se diz discípulo de Jesus, isso deveria ser um pressuposto, que você é alguém cheio da água viva. Mas se você se diz discípulo de Jesus, se diz cheio de água viva, e não fala de Jesus para ninguém, é porque na verdade você não está com água viva, você está com uma água barata chamada religião, que não transborda para ninguém. O que transborda é Cristo, não religião. Religião faz proselitismo. Cristo transforma vidas. Eu queria dizer para você uma coisa.
Quando Jesus inundar o seu coração e o meu coração de verdade, será impossível não pregar o evangelho. Sabe por quê? Nós somos como um pequeno balde, recebendo o imenso oceano, que é Cristo. Como comportar esse oceano dentro do nosso balde e não transbordá-lo para quem está ao redor? Impossível. Então eu queria que você refletisse hoje à noite. Você já bebeu de Cristo ou você está bebendo de uma água barata? Escassa. Ou você bebeu Cristo, mas você está tão na reserva que você está seco e não sai do lugar. Certa vez eu estava num ponto de ônibus, irmãos, querendo voltar para casa, esperando. De repente, no ponto de ônibus aparece um rapaz perturbado do meu lado. Ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Falei, é ladrão, vai me roubar. Aí eu já coloquei a mão no celular assim. Falei, já era, vou perder, acabei de comprar. De repente, o cara andando para um lado para o outro, ele me cutuca. Falei, rapaz, posso falar com você? Misericórdia. Falei, pode? Eu vou tirar uma coisa aqui do bolso. Falei, é a arma. Aí tira o celular. Falei, ufa. Eu queria mostrar uma foto para você, posso? Falei, pode. Aí ele abriu o telefone dele, abriu a foto. Adivinha o que era a foto? Era um bebê. Um bebê com uma touquinha, escrito assim, pró-matre. Maternidade, tal. Falei, que bebezinho bonito, acabou de nascer, é? É, acabou de nascer, é meu filho. Acabou de nascer e eu não pude ir lá ver. Eu estou com uma vontade de contar para todo mundo que eu sou pai. E só tenho você. E nem te conheço. Aí eu te pergunto, se a gente é capaz de compartilhar por um desconhecido a foto de um filho que nasce, cresce, vira adolescente, estraga e morre. Brincadeira. Por que nós não compartilhamos alguém que nasce, inunda, transborda e durará eternamente? Sabe por quê? Você só pode dar o que você tem. Se você não tem Jesus, você não vai conseguir dar Jesus. Você só pode dizer para o mundo que você é pai se você tem um filho dentro de casa. Você só pode dizer para o mundo que você tem Jesus, que Ele mudou a sua vida, se de fato Ele mudou a sua vida. Não adianta dar para os outros algo que você não experimentou. Não adianta dizer para os desertos da vida, venham, encontrei o oásis, se você nunca colocou uma gota dele na sua língua. Você só pode dar o que você tem. E eu queria dizer para vocês, irmãos, uma vez que nós saciarmos o nosso interior da água viva, nós vamos dizer para o mundo inteiro, olha, a sua vida é um deserto, e eu sei por quê, falta água, e eu sei onde achá-la. Eu dou graças a Deus porque ele, meu amigo, falou comigo. Porque se ele não tivesse saído da zona de conforto dele e falado comigo, talvez eu estaria até hoje mendigando em águas de poço alegria para o meu coração. Mas graças a Deus, eu bebi da água viva. E Senhor, acabou com o meu deserto. Como diz aquela canção, o meu deserto, o meu sertão virou mar. Por causa de Cristo. E o seu? Eu queria desafiar você a pensar nisso. Se você puder, baixar sua cabeça. Eu queria que você refletisse alguns instantes sobre como anda a sua vida, sobre como anda